Finalmente começou o jogo do abate, e ainda por cima, o próprio Higuruma aparecia e ativou sua expulsão de domínio. Tribunal do julgamento, deixando o menino Itadori em apuro. Já ficou animado, então já ajeita a coluna que hoje vai ser tiro e queda. Mostra o Itadori e o Fushiguro indo até onde o Hakari estava. O Tengen diz que o Hakari tem um clube de luta, onde os lutadores são não feiticeiros, onde frige o regulamento do mundo Jujutsu. O Itadori pergunta por que eles têm que trocar de roupa, pois o Hakari bateu de frente com o alto escalão e foi expulso, e então, se verem eles com a roupa da escola Jujutsu, ele pode fugir ou bater em você. O Megumi diz que ouviu falar dos veteranos que o Hakari era um aluno que não prestava, mas o Okotsu diz que ele era o mais forte da escola, até mais forte que ele, e por isso precisam da força dele. Quando chega no túnel, os caras marrentos falam pra eles vazarem dali, que ali não era parque de diversão. Então o cara já vem na maldade, dando socão no Megumi. Mas antes disso acontecer, o Fushiguro disse que ficou sabendo de um clube de luta, e o cara para ali mesmo. O Marrento pergunta como é que ele sabia do clube, e o Megumi diz que ficou sabendo por meio de um cara, mas mandou ele de arrasta antes dele terminar. O Itadori diz que se pedissem para ver o Hakari, ele ia ficar desconfiado. O outro guarda recebe a ligação e diz que o chefe liberou a entrada dele e vai botar o Itadori pra lutar com o de hoje. E isso era uma boa. O Itadori é o melhor pra lutar corpo a corpo. O Megumi diz que se eles estavam vendo eles pelas câmeras de segurança, então com certeza o Hakari está ali. E fala pro Itadori investigar as coisas ali dentro. E aí ele vai se infiltrar no estacionamento. Se pegarem eles, vão perder a oportunidade de fazer contato com o Hakari. Mas se isso acontecer, vão ter que partir com a força. O Megumi diz que não quer fazer coisas que prejudiquem o relacionamento deles no futuro. E ele só quer pedir ajuda do Hakari e só. Mas ele não pode demorar. Pela sua irmã, a participação deles no jogo do abate é um problema. Então corta pro Itadori recebendo as regras da luta, onde ele não pode fugir e usar feitiços. O Itadori pergunta o porquê dessas regras. O grandão vai explicar, pois os não feiticeiros não podem ver os feitiços, e aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. E não pode fugir, porque o espectador tem que ver a porrada seca. O grandão diz que tem uma chance dele ver o Hakari, onde existe dois tipos de luta, a pancadaria e a fixa, onde o Hakari manipula a luta. Então o Itadori só tem que sentar o aço. O cara leva o Itadori pra arena e fala que aquele vai ser o oponente dele. O Itadori já fica animadão. Surgindo do escuro, sai o Panda. O narrador já se empolga e diz que hoje vai ser a luta mais foda. E ali no fundo o GG Kutami tá assistindo tudinho e apresenta o Itadori bola de fogo. E do outro lado o Panda. E diz que as apostas iriam começar. E mostra o Hakari com a gata dele do lado. Ele se pergunta pra que apostar se sabe que o Panda vai ganhar. Mas a garota diz que ele tá errado. A porradaria já começa. E o Itadori pergunta do Panda se ele já viu o Hakari. E o grandão diz que ainda não. O Hakari sabe quem ele é. E diz que tem alguém do terceiro ano perigoso ali também. E eu pensei que os caras iam sair na mão de verdade. Mas o cara só dá um chute de leve no Panda. E o cara já grita pra caralho. Aí os dois pulam pro alto, onde o Panda desce com tudo. E diz pro Itadori fazer o que tem que fazer. O narrador diz que aquela luta é a melhor luta que ele já viu na vida. E o Itadori começa a dar uma sequência de ataques no Panda, onde tecnicamente joga ele na parede, mas sabemos que isso é mentira. E o Panda começa a mostrar os dons de atuação dele. O Hakari manda o soldado dele mandar o Itadori pro telhado. Quando acabar o torneio, ele quer fazer um roteiro pra animar os espectadores. E quem tá só de mutuca ali é o Megumi. O Hakari diz pra ele ficar de olho no outro moleque, e depois ia mandar a Kirara de segurança. Ele diz que tá com barato legal e fala que não se sente assim desde que a ex dele estourou os 2 cartões de crédito dele. E a Kirara já fica pistola por ele tá falando da ex dele na frente dela. Então corta pro Panda falando com o Megumi, onde o Fushiguro pergunta por que ele ainda não conseguiu falar com o Hakari. O Panda diz que sabe onde ele fica, mas toda vez que se aproxima, ele não consegue chegar perto da sala. É como se fosse algo parecido com o feitiço do Satoru Gojo. Talvez seja pelo feitiço da namorada do Hakari. E o Megumi pergunta se o outro aluno do terceiro ano não era homem. Sim, era. O Panda diz que ele tava focando em ser um panda de circo pra chamar a atenção dele, mas ainda bem que eles apareceram. E o Megumi pergunta se o Itadori vai conseguir convencer o Hakari, mas como o Itadori é alegre e combina com a personalidade do Hakari, então é questão de tempo. Mas o Itadori é meio ruim de mentir, então o Panda diz que vai dar uma ajudinha e fala que tem alguns guardas na porta da sala dele, mas vai ser difícil se a Kirara ativar o feitiço dela. E corta pro Itadori sendo levado pela Kirara até o Hakari, onde ela se impressiona que ele era o do primeiro ano. Então o Yuji já entra pra dentro da sala do Hakari, que já começa com o papo do divulgador do Tigrinho, onde ele fala para o Itadori se ele acredita que dá pra fazer 1 milhão de ienes durante um mês, mas em troca ele vai ter que pagar 200 mil de ienes pra descobrir como faz isso. Mas o Itadori já comprou o curso de como não se enganar por outro. E o Hakari diz que a paixão por jogos de aposta é grande, por isso que as namoradas dele saíram fora, porque ele era um cara que gostava de sair apostando. E como o mundo está sendo apresentado as maldições e o alto escalão tá indo à loucura, os negócios dele vão expandir. E quando o Itadori ia falar, são interrompidos pelo celular tocando, onde o Hakari nem atende. Ele só levanta e pergunta se o Itadori queria beber algo, mas ele diz que pode ser qualquer coisa, tirando o álcool, porque ele é de menor. Mas o Hakari pergunta se ele não aguentava, mas não era isso. E o Hakari diz que o Gojo também não era forte pra bebida. E o Yui se faz de desentendido do assunto e pergunta quem era o Gojo. Mas o Hakari já tinha descoberto tudo e fala que qualquer feiticeiro conhece o Satoru Gojo. E pergunta por que ele tava mentindo. E fala que ele foi mandado pela escola Jujutsu. E o Itadori nem tem tempo de responder. O Hakari já joga um copo no cara e começa a quebrar ele na porrada. E fala que quando tem uma chamada da Kirara tem algo errado. E já pega ele pela gola e diz que a paixão dele só tá aumentando. O episódio já começa com segurança do clube de luta do Hakari andando pelo estacionamento, onde ele se encosta em uma parede. E quem tá
tava ali só de mutuca era o Megumi, que já desmaiou o maluco sem dó nem piedade. O Megumi tava ali pra ajudar o Itadori a falar com o Hakari. O outro velho tava procurando pelo cara, e o Megumi já usa a manipulação das 10 sombras pra entrar dentro da sombra do velho, que não dá nem tempo. O Megumi já aplica o golpe de jiu-jitsu no velho e bota o cara pra dormir. Isso corta pros caras que estavam vendo o panda atuando, onde um homem oferece uma salsicha pro panda. O outro maluco diz que pandas só come bambu, então toma o bambu na cara. E no terraço o panda encontra o Megumi, que tava esperando, onde ele pergunta do panda se ele queria mesmo enfrentar o Hakari. Ele diz que tava tudo bem e queria ajudar o Fushiguro. E quem tava passando ali embaixo era a Kirara, que olha pra eles. Panda pensou que ela tava com o Hakari. A Kirara se pergunta quem era aquele moleque, se ele tava com um panda, então ele ajudou o Megumi a se infiltrar. E ela não perde tempo, já liga pro Hakari e mostra a cena antes da porrada do Hakari com o Yuji. O Fushiguro já coloca o cão divino pra jogo e joga ele na Kirara, onde ela ativa o feitiço dela, que faz o cão rebobinar atingindo o Fushiguro. E como o panda disse, ele não consegue chegar perto da garota, que sai correndo com o panda atrás dela. E o panda já grita pra ela esperar, dizendo que eles não eram inimigos, só que ela fala que tava puta com ele. E o cão aparece na frente da sala do Hakari, onde o Fushiguro é puxado pra dentro do cão. O Fushiguro diz que eles não estão na escola e pede pra ela e o Hakari ajudar ele, que a situação de Tóquio foi terrorismo Jujutsu, que foram a escola que excluíram eles. E o porquê que eles brigaram com alto escalão? Eles brigaram com os conservadores de Jujutsu, com aqueles que gostavam dos feitiços como a da Kujisai. Como recém a tecnologia entrou no mundo Jujutsu, os conservadores ficaram putaços e agora perderam o poder do Hakari. Ela disse que eles poderiam pedir para o Satoru limpar o rabo deles, só que eles não sabem que o Gojo foi selado e ela não acredita no Megumi, mas ela é a pessoa mais próxima do Hakari. Só que o Fushiguro se emputece e já invoca uma coelhada, mas ele já vem com a tatuagem embutida, porque o Akirara já botou o selo do feitiço dela, onde ela diz que o Megumi vai se lascar, que os coelhos vão voltar tudo pra ele. E do nada os bichos somem, onde o Megumi pergunta pro panda se eles chegaram na sala de monitoramento, mas nem isso. O Megumi pergunta se ele tem alguma marca no corpo dele, e como a Kirara disse, ela já tinha marcado o panda. E olha como o Megumi tá podendo, Santa Academia! E rapidamente o Megumi descobre que essas marcas têm algo a ver com a constelação do Cruzeiro do Sul, e como ele sabe, a Kirara entrega na cara dela. Ela fica se remoendo, dizendo que ele tava blefando, e nem sabia. E se ela baixar a guarda, vai dar zebra pra ela. E parece que o feitiço da Kirara repele eles da morte, já que o panda e ele podem se aproximar. O Megumi diz que talvez a Kirara não queira descubra alguma coisa do feitiço dela. Eles talvez não chegam perto da Kirara, pois talvez tenha uma estrela a mais impedindo que eles cheguem. Só que a garota vê que eles estão descobrindo e já coloca o carro pra jogo, que já liga no panda. E o Megumi sai correndo. O panda diz pra ele encontrar a estrela que faltava e arremessa o carro. Mas o Fushiguro diz que ele não podia jogar o carro pra longe, porque a Kirara colocou o mesmo selo dele no carro, mas ela jogou o carro no panda. Ela não pode jogar coisas nele. A Kirara lançou uma moeda pra poder ser atraída pelo seu feitiço, prestes a chegar no selo da estrela deixado pela Kirara. Ela chega impedindo eles, mas o Megumi invoca o Pernalonga e joga pro panda, que foi arremessado pro alto, que pega e devolve Kuturo, fazendo com ele tocar onde a estrela estava. E a Kirara diz que eles podem ter descoberto o feitiço dela, mas assim como pode colocar, pode tirar. E ela coloca a estrela dela na energia dele, e o carro vem junto. Mas o que a Kirara não esperava era que o lobão mal tava vindo também e dá um abraço prendendo ela. O Fushiguro prendeu o lobo na parede pra evitar dele ser atraído por ele, e depois soltou o bicho. O Fushiguro pula dentro do carro com tudo, enquanto ela cancela o feitiço. Assim o Megumi teletransporta com o lobão, que pega a Kirara. Ela pergunta se ele era mesmo do primeiro ano. O cara era mó metido a besta, só que ele se levanta e pede desculpas pra ela e disse que tava sem tempo, e ela fala que tava tudo bem. E do nada a porta da sala do Hakari sai voando por ele, e o Itadori tá ali todo ferrado, mas ele diz que não era pra ninguém se meter. O Hakari já sai todo pesado do lado de dentro e pergunta se eles estavam subestimando o Hakari, e dá um sopapo no menino Itadori. Ele tá loucão e nem tá desviando. O Itadori diz que não é como um Shibuya, ele tem que levar a porrada pro Hakari aceitar ele. O Hakari diz que vai ouvir ele, enquanto bota pra bater no Itadori. Ele pergunta do Itadori por que ele depende dele, se nunca viu a força do maluco. Ele fala que o Itadori tem que convencer ele a lutar do lado dele, mas o Itadori diz que não tinha paixão, como uma engrenagem para o mundo Jujutsu. E o Hakari não gosta disso nem um pouco, e mete um supapo na cara do menino Itadori, que voa longe. O Hakari fala que foi o Gojo que disse que ele tinha energia mais pica, e chama pelo panda e fala pra eles irem embora, mas nem dá nem tempo. E o Itadori aparece atrás dele, fazendo o Hakari recuar, e pergunta o que ele tinha. O Itadori diz que ele era uma engrenagem, e qual era a função do Hakari? Paixão. Ele pretendia dar mais uma no Itadori, mas a Kirara gritou pra ele, se perguntando se ele tava ardendo em paixão. A paixão nunca mente, e manda eles descerem ali, eles iam fazer um trato. A Kirara diz que quando estavam na escola, o Hakari sempre tinha paixão com os novatos na escola, e bate de novo no Itadori. E do nada, porra de um capeta aparece voando, dizendo que um jogador adicionou uma nova regra, onde ele pode ver os pontos, nomes e etc. E corta pro jogo do Abate, onde embaixo de uma ponte, onde ele mandou de arrasto um cara, e diz que ele ganhou ponto por isso. E o cara começa a reclamar, dizendo que 400 anos atrás era melhor, e se pergunta onde estava o Sukuna. O Kogan diz que ele podia adicionar uma regra, e assim ele adiciona aquela regra que a gente viu. Esse é o Hajime Kashimo, o feiticeiro mais pica da era do Sukuna. O episódio já começa com Kinjaku conversando com uma garota, onde ele diz que ele que ergueu as barreiras e só os feiticeiros vão sobreviver.
ver. E ela pergunta se ele poderia não fazer aquilo no barril dela. E o Keijaku já começa a rachar o bico, mas diz que passou por maus bocados pra erguer aquela barreira, e então não vai poder colocar muitas regras. Mas quem tá do lado de dentro da barreira desde o início tem o direito de sair. Ele se oferece pra levar ela pro lado de fora, e no caminho ele agradece ela por ter sido amiga do seu filho. Quem será, né? Assim ela acorda com esse cara enchendo o saco e pergunta o que era aquilo. Era uma barreira. Então já corta pra onde terminou o último episódio, com o Hakari se juntando ao grupo. E nisso o Panda conta que o Yaga foi de arrasta. Nossa, pesou o clima com isso aí, hein? Mas tranquiliza o Itadori, dizendo que não foi culpa dele. Já o Hakari se levanta e diz que quando isso acabar, eles vão estar devendo uma nota pra ele. Mas o Hakari diz que quer algo, e o Megumi diz que isso vai ser difícil de conseguir. E diz que ele era o chefe do clã Zenin. E o Hakari já cresce o olho, dizendo que se ele tiver apoio das 3 famílias, vai dar bom pros negócios dele. E fala pro Fushiguro ser amigo dele. Interesseiro. No outro dia, o clã Zenin foi de Vasco pela máquina. Nisso, Kogane aparece e diz que um jogador adicionou uma nova regra para poder ver os status dos outros jogadores. Esse é o Kogane do Itadori. Mas Fushiguro se pergunta como o Itadori está contando como jogador se nem entrou nas zonas de luta. Mas isso só aconteceu porque o Itadori tem o Sukuna dentro do corpo. E como eles dois fizeram um pacto, o Itadori conta como jogador. E o Megumi diz pra ele perguntar do Kogane sobre as informações dos outros jogadores, até que eles acham o Higuruma, que tem 100 pontos, para assim colocar uma regra para que possam tirar a irmã do Fushiguro de dentro do jogo. E então eles seguem para os locais. O Panda e o Hakari vão atrás do Hajime, e o Itadori e o Megumi vão atrás do Higuruma, e a Kirara fica de prontidão fora da barreira. Mas o Itadori diz que seria melhor o Fushiguro e ele ficar separados porque tem o Sukuna. Mas o Megumi fica puto e diz pra ele parar de encher o saco. Ele vai ficar bem. Todo mundo não tá pronto pra sair na mão com todo mundo. O Fushiguro e o Itadori chegam na barreira, e o Megumi diz pro Itadori tomar cuidado, porque os caras que devem estar aí dentro devem ser casca grossa. Onde o Kogane aparece e pergunta se eles querem ver as regras, mas fica puto quando o Fushiguro recusa. Eles entram, mas o que não esperavam era que o Itadori e o Megumi iriam se separar. O menino Yuji já é mandado pro céu. Quando você está nas zonas, é teleportado aleatoriamente para os locais. E quando o Itadori passa por uns prédios, uma mulher já vem na velocidade e pega ele no ar, varando ele entre os prédios. Mas o que essa doida não contava era que o Itadori era resistente e ainda por cima era foda. Ele tá com uma placa de metal nela que derruba a mulher. E o marido da mulher já aparece e diz que vai acabar com o menino Itadori. Nisso corta pra onde o machista do Megumi tava. Ele tá com um sacode nessa garota, mas ela ficou reclamando. E ele pergunta se ela sabe sobre o Higuruma, mas ela fica teimosa e diz que não vai falar, mas decide contar porque ela não quer levar outra paulada na cara. E diz que ele é o cara dos 100 pontos. E já corta pra bagunça do Itadori com o cara do helicóptero, e segura pela perna do velho e passa a cara dele no prédio. E o Itadori acha que tá no filme do Tom Cruise, tá fazendo essas coisas perigosas. O velho já vem pra cima do Itadori, que sai correndo, mas se encontra de novo com ele e taca o pé na cara do velho. Mas lutar no ar não é vantagem pro Yuji, e então vai fazer isso dentro de um prédio. E o cara já vem na maldade, e sem escapatória, o Yuji só dá uma na cabeça do velho, fazendo ele se sacudir tudo nas paredes. Mas esse cara ainda tá vivo, e o Itadori é igual a polícia, bate e depois pergunta, e dá uma no meio dos ovos do maluco, derrubando ele. E corta pro Megumi, onde aquela garota diz que só vai contar pra ele se ele virar o cavalinho dela. Mas o cara é tão chato que aceita sem resistir, e ela fica putaça e fala que é pra ele defender ela sem hesitar, e leva ele até o Higuruma. Já no caso do Itadori, ele tava tentando acordar o velho, mas parece que ele empacotou. Nisso aparece um cara que diz que conhece o Yuji, e então mostra o Megumi que tá ficando sem paciência. Ele quer saber onde está o Higuruma, mas essa mulher tá mantendo mistério. Já o outro cara diz que vai levar ele até o Higuruma, e mostra o quanto essa mulher era mentirosa. Ela diz que o Higuruma tava em Shijuku, já o cara aí diz que tava em Kibukuro. O episódio 8 já começa com o cara sendo acusado por ter mandado uma família de arrasta. O Higuruma foi o seu advogado. Muitos diziam que o cara era culpado por ter mandado eles de arrasta, mas o réu sempre alega que nunca havia feito isso. Nisso corta pro escritório do Higuruma falando com a sua secretária, onde ela escutava a história, e o réu tinha relação com pessoas que usavam pó branco. O Higuruma diz que iria investigar essas coisas por trás, e sua secretária pergunta o porquê ele pega esses casos, e ele fala que se ficar só nos fáceis, eles vão perder a potência, e isso deixa ela pistola. E a sua secretária estava conversando com uma amiga do Higuruma, e eles disseram que o cara pegou um caso onde causou feridos e tal, e isso estava deixando ele mais e mais depressivo. E assim eles continuavam a busca por informações, mas no tribunal o réu foi inocentado. Eles venceram a luta na justiça, mas ainda havia uma segunda. Os promotores pediram a revisão para essa sacanagem, e com isso o nome do Higuruma ficou conhecido por definir o culpado. E assim mostra o réu conversando com o Higuruma e a sua secretária. Ele agradece por salvá-lo, mas ele diz que ainda faltava um segundo julgamento, e com certeza eles vão ganhar. Não. Culpado, prisão perpétua. Os advogados têm uma mão de obra limitada, já os promotores têm uma mão de obra e grana, e por isso arranjaram provas, e além do mais não apresentaram nenhuma outra prova convincente e reverteram o veredito. O cara ficou putaço porque o Higuruma não salvou ele, e o estado mental dele estava abalado. A balança da justiça só pende para as leis, e as pessoas só fecham os olhos para
para se proteger. Isso foi a gota d'água pro Higuruma. No tribunal, um som de bater de martelo ecoa. O cara começa a bater o martelo na mesa e de trás dele começa a sair um ser negro com uma balança. E ele manda que todos voltem, que ele vai começar o julgamento de todos. Nisso corta pra onde terminou o último episódio, onde o Megumi vai pra Shinjuku e o Yuji vai pra Ikebukuro e nos mostra uma história do cara que tava levando o Yuji pra onde o Higuruma estava. Ele participava de um clube de valentões e quando o Yuji aparece, ele senta a porrada nos moleques. E foi aí que ele conheceu o Itadori. Mas o cara pergunta se ele vai mesmo entrar no prédio onde aquele cara tava. E o Yuji diz que queria encontrar com o Higuruma o mais antes possível. E entra, já o Megumi chega a um lugar e o cara vestido de galinha. Meu filho, o carnaval já acabou, tá? Ele diz que a menina enganou ele e ele já faz o olhar do anjo caído e invoca o cão das sombras. O Yuji já se encontra com o cara dentro de uma banheira e ele pergunta o que ele tava fazendo ali. O Higuruma pergunta se ele já tinha tomado banho de roupa e diz que tava fazendo coisas que antes ele julgava errado. Que coisa, hein? E fala que quando chegou nos 30, ele despirocou. E o Yuji diz que queria conversar com ele, mas ele interrompe pra dizer que pra fazer uma consulta com ele vai custar 500 mil ienes. Mas era brincadeira, o cara é só um advogado que teve o seu feitiço ativado. E aonde o Megumi tava, o cara do carnaval diz que queria saber sobre as regras e o Megumi suspeita que ele tava com Kenjaku. O Itadori diz que queria colocar uma regra pra parar com a matança e pede ao Higuruma, mas ele recusa. E o cara do carnaval diz que no jogo do abate tem muita gente forte, como o Higuruma e o Hajime, e vai chegar uma hora que só os caras fortes vão ficar. O Higuruma via potencial nesse jogo e ele queria ver como era as regras 2 e 8. Ambos vão te levar à morte. E o Itadori já se emputece e diz que se ele não vai dar, ele vai pegar a força. Agora sim o caba vai botar pra fuder. O cara se levanta e invoca o martelo do Chapolin e já começa a expansão de domínio. Tribunal amaldiçoado. E quando só restar os mais fortes, o Kenjaku vai tacar uma bomba e mandar todo mundo de vala. E já corta pro cara chegando onde tava o conselho, que diz pra ele se sentar. E assim acaba o episódio. Cê é louco, vai começar a luta de homem. Se você gostou do recap, já deixa o like pra não perder o próximo episódio, que vai ser louco demais. E já aproveita e se inscreve e comenta Nobara pra poder receber uma enroladinha no plástico bolha. E falar em receber, já vê esse anime aqui que vai te fazer rir demais.